Olá, seja bem-vindo. Essa é a primeira de uma série de aulas de física. Meu objetivo é passar para você uma ideia mais intuitiva sobre a física, ou seja, trabalhar com um raciocínio mais simples, especialmente no âmbito da mecânica. Vamos começar com uma das fórmulas mais básicas da física. Vocês já devem ter visto falar dela. Ela diz que a distância é igual à velocidade. Distância é igual à velocidade vezes o tempo. Você pode ter visto essa fórmula apresentada de diferentes maneiras. Algumas vezes você poderá escrever S para distância porque se emprega a letra D para representar outras coisas. Mas no final tudo conduz à mesma coisa. O que a fórmula diz é que a distância que você percorre é igual à velocidade que você está se movimentando multiplicado pelo tempo. Antes que eu apresente uns dois exemplos rápidos sobre esse assunto, eu quero apresentar uma distinção entre a velocidade vista como uma grandeza física escalar e a velocidade vista como uma grandeza vetorial. Quando as pessoas falam da velocidade na linguagem do dia a dia, essa distinção não é feita. Deseja-se saber apenas quão rapidamente você está se movimentando. Tecnicamente, a velocidade é uma grandeza física do tipo vetorial, ou seja, para sua especificação completa é necessário informar o seu valor e sua direção. É isso que caracteriza um vetor. Provavelmente isso pode confundir você um pouco, mas tudo o que você deve saber nesse momento é que um vetor tem valor e direção. Se eu informar a velocidade, eu deveria não apenas dizer 5 km por hora. 5, o valor, as unidades, quilômetro a cada hora que passa. Mas eu deveria dizer também para onde eu estou indo, ou seja, estou movimentando para o norte. Aqui é que está o caráter direcional da velocidade. Ou, ao invés disso, dizer 5 km por hora, o mesmo valor de velocidade, só que para o sul, ou seja, andando em outra direção. Quando se informa apenas o valor da velocidade, estamos falando de uma grandeza escalar. Quando se informa apenas 5 km, estou me deslocando 5 km a cada hora. Isso é uma grandeza escalar. Esta é a diferença técnica entre um vetor e um escalar. Mais adiante, à medida que avancemos na solução de problemas, penso que você descobrirá que a noção de velocidade como grandeza vetorial seja mais útil, porque existe a noção de uma velocidade positiva, ou seja, eu posso convencionar que para o norte a velocidade seja positiva e para o sul a velocidade seja convencionada negativa. Você pode ir em uma direção que é positiva, então você poderia dar meia volta e retornar na direção negativa. Quando se informa apenas o valor da velocidade, a direção não está envolvida. Dito isto, não vamos nos prender tanto nessa discussão nesse momento, porque não pretendo fazer você pensar que esse assunto seja difícil. Vamos então resolver uns dois problemas rápidos sobre o assunto. Digamos que eu tenha andado 50 metros, ou seja, a distância é igual a 50 metros. De fato, eu deveria ter dito a variação na distância foi de 50 metros. Estava numa posição e desloquei de 50 metros. Mas para os problemas que vamos resolver nesse momento, isso não faz muita diferença. Então vamos ficar distância igual a 50 metros e vamos dizer que nós gastamos para isso, para percorrer essa distância, um tempo t igual a 10 segundos. Eu gostaria de saber, nesse problema, qual é o valor da velocidade. Então vamos usar a nossa fórmula. Distância igual a velocidade vezes tempo. A distância foi dada, 50 metros. A velocidade eu desejo saber e o tempo foi 10 segundos. Vamos dividir o lado direito por 10 segundos e vamos dividir também, para manter a igualdade, o lado esquerdo por 10 segundos. O 10 simplifica com 10, o segundo no numerador e segundo no denominador. O 50 por 10 vai dar igual a 5. Sobrou metro por segundo igual a velocidade, ou seja, a velocidade é igual a 5 metros por segundo. Estou fazendo isso porque realmente desejo mostrar a você que quando nós dividimos os números, por exemplo, 50 por 10, nós devemos também dividir as unidades que acompanham esses números e dessa forma chegaremos ao final com as unidades corretas.
Ficamos assim com 5 metros no numerador e 1 segundo no denominador. Uma coisa que eu quis chamar a atenção é que as unidades podem ser manipuladas como manipulamos os números e chegamos sempre na resposta correta. Pode ter parecido óbvio nesse exemplo que acabamos de resolver, mas uma vez mais, quando a gente começar a trabalhar com exemplos sobre potência, trabalho e energia, as coisas poderão não parecer tão óbvias. É importante que a gente seja capaz de lidar com as unidades físicas de forma que acabamos de apresentar. Vamos a um outro exemplo. Nós poderíamos perguntar, se eu digo que a velocidade é igual a 7 metros por segundo. Então, outro exemplo, uma velocidade igual a 7 metros a cada 1 segundo. E que o tempo é igual a 5 segundos. Se depois decorrido um tempo igual a 5 segundos, o que é que eu posso perguntar? Qual é o valor da distância? De novo, utilizar distância é igual a velocidade vezes tempo. Dessa vez nós estamos querendo saber o que? Qual é o valor da distância? A velocidade é 7 metros a cada segundo, multiplicado pelo tempo, 5 segundos. Ou seja, decorridos 5 segundos, que distância eu percorri? 7 vezes 5 dá 35. Segundo numerador, segundo denominador, cancela, sobrou apenas metro. Ou seja, com a velocidade de 7 metros por segundo, decorridos 5 segundos, eu terei percorrido uma distância igual a 35 metros. Bem, eu acredito que os dois exemplos que nós apresentamos foram exemplos relativamente simples para poder mostrar como é que a gente manipula as unidades. Uma vez mais, não somente nós podemos multiplicar os números, ou seja, 7 vezes 5, que vai dar 35, mas nós podemos multiplicar as unidades. Assim nós temos metros sobre segundo vezes segundo. No final nós obtemos não apenas o número correto, mas também as unidades corretas. É isso que eu quero salientar. De fato, isso será de grande utilidade quando tivermos que converter centímetros em metros, horas em segundos e todo tipo de transformação de unidades. Vamos agora apresentar algumas coisas um pouquinho mais complicadas. Muito do que vamos apresentar você provavelmente já viu falar. A distância é igual a distância igual a velocidade vezes tempo. Essa fórmula ela se aplica quando a velocidade for constante. Se você está movimentando-se com a velocidade de 30 metros por segundo, você sempre caminha 30 metros por segundo. Você permanece indo 30 metros por segundo durante todo o tempo. Isso é que caracteriza uma velocidade ser constante igual a 30 metros por segundo. Mas nós sabemos que normalmente a velocidade não permanece constante. Algumas vezes você pode estar em repouso, então em outro instante você está em movimento, e para começar a movimentar-se saindo do repouso, a velocidade deve mudar. Como podemos descrever a mudança na velocidade? Uma vez mais, acho que eu não esteja apresentando alguma coisa nova para você. Você sabe o que ela é. Essa grandeza é a aceleração. Então, a velocidade é igual a aceleração multiplicado pelo tempo. Existe uma boa analogia aqui. Assim como a distância é a velocidade multiplicado pelo tempo, a distância é a velocidade vezes o tempo, a velocidade é igual a aceleração multiplicado pelo tempo. Pode-se ver também a velocidade, que aqui está, como sendo variação na distância dividido pelo tempo. Assim como nós podemos ver a aceleração como sendo a variação na velocidade dividido pelo tempo. Aqui nós temos uma analogia interessante. O que podemos fazer com esse tipo de noção? Vou apresentar adiante um conjunto de exemplos bastante úteis envolvendo problemas de lançamento de projéteis. Esses problemas envolvem um tipo de aceleração chamada aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade recebe um nome específico, ela era uma aceleração, é chamada de g e vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E ela é um vetor, ela tem esse valor, as unidades dela é o metro por segundo ao quadrado e ela aponta para o centro da Terra.
Para representar a aceleração da gravidade, então, utilizamos a letra G e vamos fazer, para facilitar os cálculos, um arredondamento desse número 9,8 para o valor 10 metros por segundo ao quadrado, só para poder facilitar os cálculos. Eu imagino que você esteja pensando quando olha para esse estranho tipo de unidades contidos na aceleração da gravidade, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Algo meio difícil de ser visualizado. Isto é a aceleração. E eu penso que uma vez que você veja a aceleração em algumas dessas fórmulas, começará a fazer um pouco de sentido sobre como essas unidades são trabalhadas. Vamos começar com um problema bastante simples, onde vamos imaginar a queda de uma moeda de um edifício bastante alto, assumindo que a resistência do ar sobre a moeda seja desprezível. Como o tempo para esse vídeo já está no final, deixamos para começar esse problema na próxima apresentação. A gente se vê na próxima aula.